Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Mas, como de costume, vamos fazer uma oração. Oremos. Nosso Pai querido, pedimos a Tua presença nesta aula, que todos aqui sejam abençoados, que busquem aprender e que compreendem o tema desta aula. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então? Meus alunos, é a primeira aula do quarto bimestre, tá bom? Vamos tratar do segundo reinado, política interna e política externa. Presta atenção no título, tá? Segundo reinado, então, o segundo rei do Brasil. O Brasil teve só 2 reis, tá? Dom Pedro I, tá bom? E o seu filho, Dom Pedro II. Então, vamos compreender o reinado, o governo do Dom Pedro II, como foram as suas políticas internas, ou seja, aqui dentro do país, e as externas, tá bom? Nesta aula vamos falar um pouco da relação que existia, assim, era monarquia, certo? Era monarquia, tá bom? Lembra que monarquia é o rei, né? Mas tinha deputados, tinha política, tá? E tinha os liberais e os conservadores. Então vamos compreender como foi essa relação. Vamos também compreender como desenvolveu, como o Império modernizou, tá? Como foi a economia nesse período. Tá? Nessa aula vamos tratar dessas duas relações. A política, qual é a relação entre conservadores e liberais e como desenvolveu a economia. Tá? Vamos lá então. Antes, vocês têm que compreender, vocês devem, eu sugiro que vocês devem compreender o que é liberal e o que é conservador, meus queridos. Acontece o que? Nesse pensamento e nesse contexto, nós estamos tratando do Segundo Império, liberal é aquele que está mais relacionado com o comércio, com os comerciantes, com os empresários. Vamos colocar assim, tá bom? E o que eles desejam? Mais liberdade para ter mais dinheiro, para ter mais trabalho, para ter mais comércio, tá? Já os conservadores, eles têm os valores, tá? Geralmente relacionado ao cristianismo, mas o pensamento é o seguinte: eu quero conservar o que já está aí. E o que está aí nesse período é a monarquia, tá bom? Então, esse pensamento. Tá? Liberal, que é mais liberdade econômica, menos intervenção do governo para isso. E os conservadores querem manter o que já está. Mudar algumas coisas, mas manter o que já existe. Tá? É interessante falar isso, mas assim, teve um período que foi de 1853 a 1868. Foi um período chamado de Ministério da Conciliação, onde alternava, tá? Uma época eram os conservadores, outros eram os liberais, tá? Por isso que falava, sabe aquela frase assim, tudo é farinha do mesmo saco? Por quê? Ambos, tanto os liberais como os conservadores, queriam, um exemplo, que mantivesse os escravos, a escravidão. Porque eram grandes fazendeiros, eles eram proprietários, políticos, enfim. Então, ambos queriam que mantivesse a escravidão, tá? Vamos lá, então. Antes de começar a falar um pouco, né, aprofundar nesse assunto, é importante vocês compreenderem o que foi o golpe, sim, o golpe de Dom Pedro II, tá bom? O golpe da maioridade, tá bom? Segundo a Constituição, Dom Pedro II só poderia assumir, tornar-se rei do Brasil após 18 anos. Mas os seus próximos, né? Não. Mais novo, vai com 16 anos já se torna rei logo. Tá? Então deu um golpe.
Aos 16 anos, tornou-se imperador do Brasil, tá? Imagine você aos seus 16 anos. Ele era rei, você vai ser o quê? Fica a reflexão. Mas vamos lá então. Então ele já assumiu com 16 anos, tá? Em outubro de 1840, é interessante que durante esse período, os liberais estavam próximos do governo, tá bom? Mas o que os liberais queriam? E hoje em dia existe até os dias atuais. Mesmo sendo 200 anos, mais de 200 anos depois, tem essa briga, né? Que tipo de briga? Política. Quanto mais representante, mais deputados, mais senadores, mais poderoso foi o seu partido. Nessa época tinha. Ou você era liberal ou você era conservador, né? Então os liberais queriam mais poder. Lembrando que os liberais são o quê? Empresários, tá? E foi considerada uma eleição aqui, nessa eleição de 1840, outubro de 1840, foi considerada eleições do cacete, tá bom? Por que eleição do cacete? Porque teve os conservadores, eles falaram que os liberais foram lá e fraudaram as eleições, né? E Dom Pedro II, novo ainda, vendo essa briga assim, não, então vamos ter novas eleições, tá? E teve novas eleições. Então, só destaquei isso, que a eleições do cacete foi no outubro de 1840, quando os liberais, de forma assim secreta, tentou ter mais senadores, mais deputados, mas não conseguiu, tá bom? E teve novas eleições. Mas, professor, o que é importante saber disso? Para vocês compreenderem, desde o início, já na monarquia, já existia conflitos políticos de interesses, tá? E é importante destacar que a política está muito próxima da economia. Se você quer conhecer um país, você tem que entender qual que é a sua política e qual a sua economia. Tá? Ah, professor, não gosto de política nem de economia. Toma cuidado, porque se você não gostar, você vai ser facilmente influenciado. Tá? Política é o sistema de governo. Atualmente no Brasil, né, vocês sabem que nós estamos numa república federativa e o poder executivo é representado pelo presidente. Nós temos um presidente eleito de forma democrática, tá? Nessa época não era presidente, era o rei. E quando o rei morre, quem assume geralmente é seu filho, tá? Então, os donos de terras, que nesse período começou a ficar muito forte o café, tá? Os cafeicultores, os barões de café, eles aproximaram do rei. Então, né, próximo do rei, tá bom? E a economia, já falei para vocês, é o café. Tá? Vamos lá, então. Acontece o que? É importante destacar que em Pernambuco ocorreu a Revolução Praeira. Como você já sabe, Pernambuco, nesse período, teve algumas revoluções. Antes teve, em 1817, teve a Confederação do Equador, tá? Mas teve mais lá, tá? Então, grandes proprietários de terra, lá tinha muitos grandes proprietários de terras. Quando fala proprietários de terra, são, vamos imaginar assim, fazendeiros, tá? Dominaram lá, tá bom? E por que é praeira? Toda vez que fala Revolução Praeira, vai cair isso na prova, tá? Você pensa assim, nossa, eles lutaram na praia? Não é bem assim, não. É porque o lugar onde eles questionavam, que eles começaram a ter a sede, tá? Era um grupo, era um jornal que a sua sede era chamada de Rua da Praia. Ah, então esses praeiros, né, que é na Rua da Praia, então por isso praeiros. Estranho, né? Mas é assim. A história diz que é assim. Tá bom? E é interessante que essa Revolução Praeira tem muito a ver com o assunto que já vimos lá, tá? Eles buscavam o comunismo utópico, direitos iguais para todo mundo. Tá? O comunismo é diferente da monarquia,
Por isso que Dom Pedro II... Opa, peraí, que história de comunismo? Larga a mão essa história de Karl Marx aí, Revolução Francesa. Não, para com isso. Manifesto Comunista aí. Vamos parar com isso aí, tá? Aí, em pouco tempo, né, deu um trabalho, mas o rei conseguiu acabar com essa revolução. E é interessante que no reinado de Dom Pedro II nunca mais teve uma revolta interna. Teve a Guerra do Paraguai, mas revoltas internas, vamos destacar somente a revolta praieira, tá bom? Falando sobre agora modernização, né, a economia, tá? Vamos destacar que já com Dom João VI fugindo para cá, o período joanino, ampliou-se as relações com outros países, o comércio, o dinheiro, tá bom? O Brasil começou a exportar mais coisas e para outros lugares, tá? Depois Dom Pedro I assumiu, fugiu, deixou seu filho, enfim, nós estamos agora falando depois do golpe da maioridade, tá? E Dom Pedro II queria valorizar também o produto nacional, parar com essa situação de comprar coisas de fora, tá? Então ele inventou a história da tarifa Alves Branco, vai cair na prova isso, presta atenção. O que é? Aumentou a taxa de importação, tá? Seria mais ou menos aqui no Brasil, eu sei que tem alguns já compraram coisas da China. Ao invés de você, aumentou de 30% a 60%, tá? Imagina que você fosse comprar um brinquedo lá da China a R$100, estou falando atualmente, você ia pagar R$30 de impostos ou a R$60 de impostos. Então, isso estimula você comprar daqui, produtos nacionais, tá? Então, se quer na prova, tarifa Alves Branco, lembra que aumenta a taxa de importação, você comprar de fora, tá bom? Com a ideia de favorecer a produção nacional, tá bom? Outra coisa que é importante saber nesse processo de modernização que ocorreu, a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Tem a ver com a escravidão, proibia a vinda de escravos novos para a África. A Inglaterra estava pegando muito no pé porque queria mais consumidores, e escravo não tem dinheiro para consumir. Então decretou para todo mundo praticamente não mais comprar escravos. Então o Brasil não poderia mais comprar escravos, mas infelizmente deu um jeito e comprava de forma clandestina, tá bom? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, então, de 1850, proibia a vinda de escravos, tá? Tranquilo? E, por fim, eu vou falar sobre o nome dele, tá? Irineu Evangelista de Souza, conhecido Barão de Mauá. Barão de Mauá, tá bom? Interessante que ele não começou tão rico. Ele trabalhava numa empresa, tá? Empresa importadora inglesa, tá? Uma multinacional que vem da Inglaterra, que instaurou no Brasil. E começou a trabalhar, aí depois ele comprou uma pequena fundição de ferro, tá? Aos 33 anos, da minha idade, né? Comprou uma pequena empresa, né? Aí depois começou a fabricar navios, utilizando várias partes do Brasil. Depois ele fez uma criação de uma estrada de ferro, unindo o Rio de Janeiro com Minas Gerais, tá bom? E como teve a expansão do café, o café tornou-se o principal produto, não era mais açúcar, o ouro acabou, então vamos para o café. Então o mundo inteiro queria experimentar o café do Brasil, então precisava produzir o café, não somente produzir, mas levar para o litoral, para depois ser levado para a Europa. Então, para esse processo, começou a criar as ferrovias. Então, através de empréstimos e investimento, que ele começou a trabalhar também com bancos, o Barão de Mauá foi muito importante para a história do Brasil, na modernização do Brasil, tá? Com navios, com trens, com estradas, tá bom? Foi um grande empreendedor. Mas interessante que depois ele perdeu muito, muito dinheiro. O governo parou de ajudar ele fez alguns negócios de riscos, tá bom? Mas, então, nesse período, então, teve vários avanços. Olha o avanço na época. Navio a vapor. Uau!
Então os navios, uai, Titanic era a vapor, meus queridos. Então, tá bom? Não que o Brasil produziu o Titanic, eu cortei o Titanic como exemplo. Não sabe o que é Titanic? Pesquisa na internet, tem um filme lá, poxa. E as ferrovias, tá? Teve uma linha de navio que era lá do Liverpool, da Inglaterra, e era direto ao Rio de Janeiro. Tá bom? Então começou a ter o que? Esses avanços, tá bom? E por fim, eu vou destacar no ano de 1850, mesmo ano da lei de Eusébio de Queiroz, teve a lei das terras. Sabe essa história de você registrar? Ah, é a fazenda do meu pai. Tem registro? Ela não é do meu avô. Tem registro? Se não tem, não é mais. Entendeu? Mas isso quem determina... Essa lei, na verdade, favoreceu muito, em especial, os grandes fazendeiros, proprietários, porque se ele gostaria de ter terra, não era só assumir a terra, existia uma ligação muito próxima com os juízes. Olha aí, gente. Hoje em dia tem muita corrupção, já existia nessa época. Então, se você era amigo de um juiz, imagina você é um grande fazendeiro. Então, boa parte das terras, só através de um papel, você podia chegar lá e expulsar a família. Tá bom? Então, isso favoreceu, em especial, grandes fazendeiros, tá? E os pequenos tinham que trabalhar para esses maiores. Foi um avanço, porque começou a ter essa história de registrar as terras, fazendas, tá bom? É importante, foi um avanço, mas também, devido à cultura do Brasil, favoreceu muito quem tinha dinheiro. E daí já surgiu os sem terra, que até hoje não tem os sem terras, os sem teto, sem terras. Então, surgiu muito devido a esse período, tá bom? Porque a terra era somente sua, não porque teu pai deixou para você. Se tiver registro, ok. Se não tiver, não é sua, tá bom? Então, por enquanto a aula foi isso, tá? Nós tratamos um pouco da relação interna do Brasil, tá? Dom Pedro II assume aos 16 anos com o golpe de maioridade o poder, o governo, tá bom? E falamos um pouco sobre o processo de modernização e a relação política entre os liberais e os conservadores, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula, vai ter mais coisas, vai ter sobre a Guerra do Paraguai, que é muito interessante, tá bom? Até a próxima aula, tchau pra vocês!